Landim, Vossa Excelência tem 5 minutos na tribuna. Senhor presidente, há cerca de um mês, um grande pensador, que é o ministro Delfim Neto, foi acusado, segundo a imprensa, de recebido interesses não republicanos de empreiteiros brasileiros. Já vinha pensando, a parte segunda, para defender esse grande pensador, grande economista brasileiro, que todo mundo deseja ter como consultor, um orientador dos seus negócios e empreendimentos, porque ninguém é mais arrudo em economia e mais competente que ele hoje no Brasil. Mas a Folha, segunda-feira passada, trouxe uma bela entrevista com o Delfim, em que ele mostra exatamente a franqueza, a lisura do seu comportamento. É evidente como o Delfim, responsável pelo econômico brasileiro, algo conhecido no mundo inteiro e por todas as empresas brasileiras. E o consulto profissionalmente, pagando honorários, ou se pagando honorários, o advogado. Pois bem, ele explica muito bem o problema de Belo Monte, com muita grandeza, com muita transparência e diz com muita objetividade, se honorários por serviços prestados. O resultado do leilão é prova material dos meus serviços. Teve convicção de que a justiça reconhecerá isso no fim do processo. Explicou exatamente o cartel que foi feito para evitar exatamente uma monopolização do empreendimento em relação a Belo Monte e diz mais o seguinte: eu não participei de nada que não fosse aplicando. Churaram o meu negócio com um dos partidos. O cartel, na verdade, diz ele, e outra resposta, a Folha de São Paulo, sempre esmagou as empreiteiras menores. As pequenas tinham competência para fazer a obra, mas não tinham como competir. Belo Monte criou uma oportunidade para que surgissem outras novas empresas. Essa é a grande contribuição que Delfim deu para evitar a cartelização do problema de Belo Monte. Pois bem, e outro trecho da sua entrevista à Folha de São Paulo, ele diz... O senhor acha que a maneira como grandes empresas se relacionam com o governo vai mudar ou tudo voltará a ser como antes, quando a poeira baixar? Nunca mais você conseguirá contar algo assim. Nunca mais você vai aparelhar o governo como no passado. Nunca mais você vai construir o Congresso, o controle das empreiteiras e dos bancos. E aí elogia o velho exercício eleitoral, as doações do setor privado, um aspecto que eu particularmente discordo desse grande pensador. Mas ele diz, presidente, o que é importante, lamentando a prisão do presidente Lula, mas ele diz o seguinte: só tem o caminho para o Brasil, obedecer à lei. Não adianta querer discutir se é justo ou injusto. Foi seguido o caminho legal, com suas consequências. Isso mostra que, a despeito de toda essa confusão, existe um núcleo institucional que está funcionando. Mais adiante, ele diz ainda sobre o mesmo tema: o respeito à justiça é a única salvação da sociedade civilizada. Senhor presidente, no final, ele mostrando um pouco pessimista em relação à futura sucessão presidencial, que não há ainda uma clareza a respeito de quem será o presidente, mas ele diz uma coisa no final da sua entrevista que essa casa devia pensar. É uma ilusão pensar que esse negócio vai durar se resolver o problema da Previdência. Pois bem ou por mal, ou como hiperinflação, ou deixando de pagar a Previdência. Uma questão de aritmética, não da opinião. Esse realmente é o grande pensador, é o grande formulador que o Brasil não pode deixar de ouvir, apesar de se ter 9 anos de idade, cada vez mais criativo, maduro e realmente com senso científico das suas observações que poucos no Brasil têm. Muito obrigado, senhor presidente.